A paz do Senhor. Olhe nós aqui com essa segunda parte da reflexão do cego, da cura do cego de nascença. Nós já vimos a primeira parte, né, com o tema Isto é para a glória de Deus, aonde ali nós vimos na palavra as condições que aquele homem cego se encontrava quando Jesus o curou. Vimos também o propósito de Deus em demonstrar o seu amor através de Jesus por um povo de coração insensível. Vimos os desígnios de Deus para as nossas vidas. E hoje, com essa segunda parte, nós vamos estar discorrendo na palavra. Hoje nós vamos ler muitos versículos, né? E para você entender melhor todo esse contexto que está no livro de João, no capítulo 9. Então, nós vimos aqui essa segunda parte. Eu quero ter o tema, dizer que o tema é não temas aos fariseus. É esse o tema, não temas aos fariseus. E aqui nós vamos ver no versículo 16, eu vou iniciar, 16 não, 9:25, e nós vamos iniciar essa leitura e depois nós vamos discorrer aqui nessa palavra para que a gente possa entender melhor essa palavra de Deus. Aqui na Bíblia, nós vamos ler o 25. Hoje eu vou estar aqui com a Bíblia o tempo todo, folheando ela, para que eu possa estar passando para vocês essa palavra. Aqui no versículo 25, do capítulo 9, diz assim: Respondeu ele: Se é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. O homem que era cego, né? Na realidade, ele era um esmolé, né? Ele era um pedinte. E esse homem recebeu essa vitória grande na vida dele. E os fariseus estavam querendo roubar essa experiência que esse homem teve com Jesus. Mas nós vamos ver que este homem, a posição dele, a postura dele, vai hoje estar nos ensinando como nós devemos agir contra os fariseus. Então, nós vimos que a cura do cego de nascença criou uma dissensão entre os fariseus. No versículo 16, diz assim: Alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos, do modo que havia dissensão entre eles? Então, estava havendo divergência de opiniões entre os fariseus. Não, ele é pecador. Não, se fosse pecador, não tinha como agir fazendo essa cura. Não, é um milagre. Tipo assim, sabe? Eles estavam divididos. A verdade é essa, eles se dividiram. Mas, na realidade, o dilema deles, dos fariseus, era o seguinte: se a gente concordar que esse homem era cego e foi curado, certo? Nós vamos precisar concordar que Jesus é de Deus. O maior dilema era esse. Se concordar que foi Jesus que curou, vai ter que concordar que ele é de Deus. E eles não queriam. Os fariseus estavam cegos de tal forma que eles não queriam aceitar que Jesus era filho de Deus e procuravam em todo o tempo condenar Jesus. E aqui este milagre, né, que na realidade nós já vimos que foi mostrado que Deus, através de Jesus, fez esse milagre para mostrar a vida de Deus em Jesus. Nós vimos na parte 1, mostrar a vida de Deus em Jesus e tal, e eles
se levantaram dessa forma, preferindo dizer que Jesus era do diabo do que Jesus era filho de Deus. Para vocês verem, para vocês verem como é a cegueira espiritual, né? Nós temos também um exemplo de Paulo, né? Que perseguiu os cristãos também com a cegueira espiritual. Até matou muitos cristãos, porque era cego espiritualmente falando. É perigoso. A cegueira espiritual, ela é terrível, porque ela não deixa você ver a verdade de Deus, por mais que esteja bem apresentada, como o homem era cego e ficou são. Jesus se curou, muitos viram, mas eles queriam mudar essa verdade. E a cegueira espiritual trabalha exatamente assim, tentando mudar a verdade de Deus, sabe, para desfazer da palavra de Deus, desfazer do poder de Jesus. Mas nós vamos discorrer aqui e vemos que eles ficaram tão inquietos, tão perturbados com essa cura, com tudo que Jesus tinha feito, que vendo que realmente o homem tinha sido curado, eles não se contentando, querendo armar para Jesus, armar uma cilada, que Jesus fez uma falcatrua ali, combinou com o homem para dizer que fez, mas não tinha feito, algo desse tipo. E aí, não se contentando, foram chamar os pais desse homem. Nós vamos ver aqui no versículo 19, chamou os pais. Perguntaram-lhe, é este o vosso filho? Isso já com os pais do cego, né? Do ex-cego, podemos dizer assim. É este vossos filhos? É este que vos dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? Olha que pergunta para ameaçar. Você está dizendo que ele é cego, ele está enxergando? Você estava mentindo para nós? Entendeu? Tudo para descaracterizar um milagre. Mas aqui no versículo 20 e 21, diz assim: os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Tem idade, ele tem idade, interrogai-o. Ele falará por si mesmo. Olha só, até os pais desse cego, porque geralmente, se você tem um filho que tem um problema e é curado, você se levanta a favor daquele que fez o bem ao seu filho, daquele que abençoou, não é assim? O sentimento dos pais é mostrar, obrigada. Nós vemos na televisão constantemente, né? A criança que se afogou e aqueles bombeiros, aqueles salva-vidas que foi ali e liberou aquele menino, pegou o menino, resgatou o menino, e os pais agradecidos e mostrando o filho com aquele que havia salvado o seu filho. Mas aqui, os pais deste homem, eles se sentiam ameaçados, coisa que o que recebeu a cura, o homem que recebeu a cura, não estava nem um pingo ameaçado. A experiência dele, ele não abriu mão em hora nenhuma, nós percebemos, né? Mas os pais, eles temiam em serem expulsos da sinagoga. Era terrível. Era como se excomungasse, sabe? Botava para fora. Não teria mais direito a frequentar a sinagoga. E isso, às vezes, muitas das vezes, repercutia até na vida particular dessas pessoas. Se fosse um comerciante, se fosse uma pessoa que tivesse algum tipo de comércio, de influência, isso seria penoso para eles também. E eles eram expulsos e não voltaria, não tinha direito mais. A vida religiosa desse povo terminava. Era cruel, os fariseus, crueldade pura. Então eles temeram. Então eles, sabendo, os fariseus, sabendo que não tinha mais como esconder a cura,
né, chamaram pela segunda vez o homem, no versículo 24, diz que chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus. Sabemos que esse homem é pecador. Então, tipo assim, ó, não tem como esconder a cura. Agora a glória vai ser de Deus. Não vai ser a glória de Jesus. Entende? Você percebe aqui que a perseguição dos fariseus era com Jesus, os filhos de Deus. Era com os filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Essa perseguição hoje continua a nível espiritual, sabe? O fariseu hoje é representado a nível espiritual. E você não pode temer as ameaças do inimigo, porque Deus é contigo. Deus quer glorificar, continua querendo glorificar, ou glorificando o nome dele, mas agora é através da sua vida. É através da sua vida. Você agora é representante de Deus aqui na terra. E os fariseus continuam perseguindo os filhos de Deus, porque sabe que os filhos de Deus estão na terra para glorificar o nome do Pai. E nós precisamos entender isso para não temer aos fariseus. E aquele homem, no versículo 25, ele disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então, este homem, ele permaneceu firme em sua experiência. Foi uma experiência gigantesca em suas proporções, que em qualquer objeção que os homens quisessem apresentar contra a realidade da mesma, seria esmagada por ele. Não adiantava levantar, dizer qualquer coisa contrário ao que ele tinha vivido, a experiência dele, que ele não aceitava. Ele não aceitava, aquele homem não aceitava. E isso, amados, nos mostra que aquele que tem passado por uma experiência goza de muito maior vantagem do que aquele que meramente tem um argumento. Não podemos ignorar a nossa própria experiência. Não tema aos fariseus. Eu vou estar orando por você. E a sua experiência que você já teve com o Senhor, ou que você quer ter com Ele, você se coloque firme, dizendo e reconhecendo que Jesus é o Senhor. Essa é a tua vitória. Reconhecer que Jesus é o Senhor é a nossa vitória. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. O inimigo não vai tocar em você. Se você reconhece que Jesus é seu Senhor, você está embaixo da graça de Deus e do sangue de Jesus para ser protegido pelo Senhor. Aleluias, vamos orar. Deus amado, querido, maravilhoso, te damos graças, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, mostrado, ó Deus, a tua bênção, o teu milagre, que a gente possa estar resistindo aos fariseus, aqueles que se levantam, Senhor, espiritualmente falando, que vem se levantar para trazer tristeza, medo, desânimo, paralisar a nossa vida, a nossa fé. Está repreendido em nome de Jesus. Seja conosco, meu Pai. Nos guarde, nos proteja para o louvor da tua glória. Nós queremos nesta hora te exaltar e te louvar por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus. Amém.